Bom dia, turminha. Tudo jóia? Vamos começar aí a semana, né? Falando aí a respeito de força elétrica, tá certo? Então, isso daí vem continuando aí, tá, gente? Aquele conteúdo que nós já iniciamos. Nós vimos aí os processos de eletrização, né? Ó, tá, então nós já vimos aí o que é o conceito de cargas e tudo mais, né? Ó, então, agora nós vamos fazer uma interação entre as cargas, né? Ó, conceito de força elétrica, lei de Coulomb, né? Pessoal, vamos supor que nós temos duas cargas, tá? Uma carga positiva, uma carga negativa. Eu já comentei com vocês, né, gente, que quando as cargas são opostas, né, ó, vai criar uma força de atração entre elas, né? Ah, e aí, ó, eu estou representando aqui com um sinal negativo, tá, gente? Só para dizer que é ação e reação, tá, gente? Então essa força aí, ó, a mesma força que a carga positiva exerce na carga negativa, é a mesma força que a negativa exerce na positiva, tá certo? Então, ó, ação e reação, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, as forças elas têm sentidos contrários, né? Ó, tá ok? Bom, Coulomb ele conseguiu determinar o valor dessa força. Ele disse que a força ela era proporcional ao módulo das cargas, tá certo? E inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Esse valor aqui, tá, gente? A força ela iria ser proporcional a esse valor. Esse valor aqui, tá, gente, é uma constante, só que essa constante ela depende do meio. A grande maioria dos exercícios, tá, gente, vão falar para vocês, ó, essa constante aqui, ó. Constante eletrostática no vácuo, tá? 9 vezes 10 elevado a 9 newtons por metro quadrado, newtons metro quadrado por coulomb quadrado, certo? Esse K aí nós chamamos de constante eletrostática do meio, tá? Gente, ó, a força, vocês já viram, né, gente? Vocês sabem que a força, a unidade, ó, é o newtons. Vocês já viram que a carga, a unidade, é o coulomb, né? E a distância, tá, gente? Sistema internacional é dado em metros. Então, a unidade do K, eu já coloquei aqui, né? Ó. Mas como é que a gente chega nessa unidade? É só você isolar aqui o K, ó. Vai ficar a força vezes a distância ao quadrado dividido pela carga ao quadrado, né? Então, por isso que as unidades vão ser dessa maneira aí, tá? Ó. Newtons metro quadrado por coulomb quadrado, tá ok? Certo? Pessoal, pensando nessa proporcionalidade, tá? Ó, vamos dizer que eu tenha duas cargas, Q1 e Q2, elas a uma distância D, atuam uma força F. O que acontece com o valor da força se eu dobrar as duas cargas, tá? Ó? Gente, ó, se eu dobrar a carga e a força, são diretamente proporcionais. Ou seja, se eu dobrar o valor da carga, vai dobrar a força. Se eu dobrar o valor da outra carga, ó, 2 vezes 2, 4, ó, vai quadruplicar a força, tá, gente? Então eu vou ter uma força aí 4 vezes maior. E se eu triplicar só uma carga? A outra eu manter o mesmo valor e a distância também a mesma. Se eu triplicar só uma carga, como elas são diretamente proporcionais, né, ó, vai triplicar a força. E a distância? Ó? Se eu tiver uma distância aqui, ó, e eu colocar a metade da distância. Gente, eu já falei para vocês, né, quanto mais próximo, né, ó, maior a força que vai estar atuando, né, ó. Então vamos ver. É inversamente proporcional, tá, gente, ó? É inversamente proporcional. Então, se a distância diminui, a força aumenta. Só que ela é inversamente proporcional
ao quadrado da distância, tá, gente? Ó, então, metade ao quadrado fica 1/4. Inverte, né, gente? Uma força 4 vezes maior. E se eu dobrar a distância? Agora eu estou aumentando a distância. Aumentando a distância, diminui a força. Como eu falei para vocês, inversamente proporcional, tá, gente? Só que, ó, pensa no quadrado da distância. Dobro, né? 2 ao quadrado, 4. Então eu teria uma força 4 vezes menor, né? Ou seja, 1/4 da força aí. Tá ok? E se eu triplicar a distância? 3 ao quadrado, 9. Teria uma força 1/9 apenas do valor da força. Tá certo? Então essas ideias aí de proporcionalidade, gente, é muito importante para vocês conseguirem resolver bem exercícios de Coulomb aí. Tá bom? Um exemplo para vocês, gente, ó. Um exercício aqui, ó. Vamos dizer que tem duas cargas. Essas duas cargas, tá, gente, estão separadas por uma distância de 2 metros. E aí, uma carga negativa, outra positiva, tá, ó. Quero saber, caracterize a ação elétrica entre elas. Gente, ó, primeiro, como elas são cargas opostas, então vai ter uma força de atração, né, ó. Então a força, ó, vai ser de atração aí entre elas, né? Aí, pessoal, caracterize a ação elétrica entre elas, né? Então, já comentei com vocês que é uma força de atração. Vamos determinar o valor dessa força aí, ó. Então, a fórmula é a lei de Coulomb, né? O K, 9 vezes 10 elevado a 9. Comentei com vocês, né? Ó, tá? Quando a gente considera as cargas no vácuo, essas aqui eu não escrevi aqui para vocês, tá, gente? Eu resumi, mas essas cargas aí, elas estão no vácuo, tá? O Q, gente, ó, 2 microcoulombs. Gente, tomem cuidado com isso aqui, tá, gente? Ó, tem que colocar o valor na conta, tá? Ó, micro vale 10 a menos 6, tá certo? Então coloque o 10 a menos 6 aqui, ó. 3 micro. 3 vezes 10 menos 6. Dividido pela distância ao quadrado. Então ficaria 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, tá, gente? Eu não vou colocar o quadrado porque eu já vou cancelar o 2 aqui, ó. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. 9 vezes 3 dá 27. 27 dividido por 2 dá 13,5, né? E as potências, gente, ó. As potências vocês só vão somando, ó. É uma multiplicação, né, gente? Então, ó, repete a base e soma os expoentes. Então, 9 menos 6 dá 3. 3 menos 6, menos 3. Tá? Normalmente a gente não deixa, tá, gente? O valor assim, a gente escreve notação científica, tal. Então eu vou diminuir uma casa aqui, eu vou colocar 1,35. Como eu diminuí, eu posso fazer mais 1 aqui em cima, né? Então menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Então esse daqui seria o valor da força que estaria atuando, né, nessa carga aí, tá? Então, ó, letra A, caracterização elétrica entre elas. É uma força de atração, né, ó, tá? Com esse módulo aqui, ó, 1,35 vezes 10 a menos 2. Se as cargas são diferentes, por que as intensidades das forças são iguais? Pessoal, são iguais porque é ação e reação, tá, gente? Tá? A força que a gente calcula é uma força que atua nas duas cargas, tá? Então vamos ver. Essa carga aqui, que é uma carga maior do que essa, né? O módulo dela, né? É maior do que essa. Então ela iria atrair mais essa? Não, tá, gente? Ó, é ação e reação.
Então a mesma força que essa carga faz nessa, essa daqui faz nessa daqui, tá? Então na letra B, tá, gente, a gente iria dizer, né, ó, porque caracterizam ação e reação, por isso que as forças são iguais, tá certo? Pessoal, continuando aí. Princípio da superposição, ou seja, tá, gente, vamos imaginar que eu tenho aqui uma carga e essa carga ela tá exercendo aqui, ó, todas essas forças aí. Gente, eu teria duas maneiras de calcular isso daí, ó. Deixa eu pôr um pouquinho mais para cá, ó. Aí. Eu teria duas maneiras de calcular isso daí. Tá, eu poderia pensar, né, nos versores aqui, né, o I e o J, tá? Ou a gente faz aquela emenda de vetores, tá? Eu vou fazer das duas maneiras, tá, gente? Vocês vão ver aí a que vocês se identificam mais, tá? Primeira maneira, eu vou trabalhar aí com o I e o J, tá? Ó. Então o F1, pessoal, ó, o F1, ele tem duas unidades para a direita. Tá vendo aqui, ó? Duas unidades para a direita. Então, o I, o sentido dele é para a direita, né? Ó. Então, eu vou ter 2I. Agora, para cima, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos aqui, ó, para cima. Tá certo? Então, o J, a orientação dele é para cima, né? Então, positivo é para cima. Então, 2, 4, 6, 6J positivo. Esse daqui seria o valor da força F1, tá? Eu tô considerando nesse exercício, tá, gente, que cada lado do quadrado aí, ó, vale 1 newton, tá bom? Força 2, pessoal. O I, ele tá vindo até aqui, né, gente? Ó, até essa linha aqui, né? Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a direita, né? Então 6I. E 1, 2, 3, 4 para baixo, tá? Então, como é para baixo, gente, eu tenho que colocar negativo, tá? Ó. Então, 4, J negativo. F3, pessoal, ó. Mesma coisa. O I, 1, 2, 3, 4, 5 para a esquerda, tá, gente? Esquerda, negativo. Então, ó, 5 para a esquerda, então menos 5i. E o J, 2 para baixo. Ó. O vetor F3 ele está vindo até aqui, ó, nessa linha aqui, tá? Então ele tem 2 para baixo, tá? Então eu vou considerar menos 2J. Aí, pessoal, o que eu faço? Eu somo isso daqui, ó. Então 2 mais 6, 8. 8 menos 5, 3. 3i, deixa eu pôr um pouco mais para baixo aqui. 3i. 6 menos 4 dá 2, 2 menos 2 dá 0. O J cancelou, tá? Então deu 0, tá? Então a minha força resultante, tá, gente, ó, nesse caso aqui, ó, teria 3i, ou seja, tá? 3 para a direita, né? A minha força resultante seria para cá, tá? 3 para a direita, então seriam 3 newtons sentido para a direita, tá? Qual que seria um outro método, gente? O outro método seria aquele método, né, do polígono, né, que eu já comentei com vocês. Comentei com vocês, né, há um tempinho atrás, né, quando eu estava falando aí de vetores, né, gente, ó. Eu vou emendar os vetores aí, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou desenhar o primeiro vetor. O primeiro vetor, ó, ele tem 2 para a direita e 6 para cima, tá? Ó. Então, eu vou desenhar ele aqui, ó. Então, tá aí. O primeiro vetor tá aqui, ó. Seria o F1. Certo? Aí, gente, eu vou desenhar o segundo vetor emendado a ele, tá? Ó. Então, o segundo vetor, gente, ó, ele tem 4 unidades para baixo. 1, 2, 3, 4 unidades para baixo. Então, ele tem que estar nessa linha aqui, ó.
tá? E quantas para a direita? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a direita, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a direita, 4 para baixo. Então ele vai vir aqui, ó, tá? Então vamos desenhar ele lá. Pronto, gente, ó. Emendei o vetor F2, né? A força F2 aqui. E aí é só emendar o F3, ó. O F3 ele tem 2 para baixo e 5 para a esquerda, ó. Então 2 para baixo, 1, 2, 3, 4, 5 para a esquerda. Então tá aqui, ó. Tá aqui o vetor F3 aí. Certo? Esse daqui seria o F3. E aí, gente? Aí é só você fechar o polígono aí, ó. Tá? Eu vou fechar aqui com essa outra cor aqui, ó. Tá aqui o vetor resultante aí, ó. Olha lá. Não deu 3 para a direita? Olha lá. 3 para a direita. Certo? Como cada quadradinho vale 1 newton, 3 newtons aí. Então, tanto faz você fazer dessa maneira, tá, gente? Ou fazer dessa maneira aqui, ó. Vocês chegam aí na mesma resposta, tá? Ó. A resposta aí do vetor resultante, né, ó. Então, a força resultante nesse caso, 3 newtons para a direita, tá ok? Então, isso daí que seria o valor da força resultante aí. Certo, pessoal? Vamos ver aí mais um tipo de exercício aí, ó. Pessoal, exercício 2 aí, ó. Duas cargas pontuais Q1 igual a 4Q. Deixa eu colocar aqui o valor dela aqui, ó. Eu adiantei no exercício, tá, gente? Não tinha o desenho, tá? Eu só adiantei aqui para a gente não perder tempo, tá? Mas você faz o desenho normal, tá? E vai colocando as informações nele, tá? Então, ó, duas cargas pontuais Q1 igual a 4Q e Q2 igual a Q. Ambas positivas, já coloquei aqui, elas estão fixas, tá, gente? Então, ou seja, elas não conseguem sair daí, elas estão presas aí nessa posição, tá? No vácuo, separadas por uma distância de 90 centímetros, né, 0,9 metros. Deseja-se colocar uma terceira carga, Q3, situada entre as duas primeiras, de forma que fique em equilíbrio, ou seja, tá, gente, que ela fique estática aí, né? A força resultante sobre ela seja nula, né? A que distância de Q1 devemos colocar Q3? Pessoal, o que a gente pode pensar? Ó, essa carga aqui, ó, ela é uma carga muito 4 vezes mais forte do que essa. Então, ó, para compensar o valor de uma força, de uma carga maior, eu vou colocar um pouco mais distante essa carga Q3 dela. Tá? Eles não falaram se essa carga Q3 é positiva ou negativa, tá, gente? Se fosse positiva, tá? Eu teria uma força de repulsão. Essa daqui iria repelir para cá, essa daqui iria repelir para cá, tá? E se fosse negativa? Essa daqui iria atrair ela para si e essa daqui iria atrair ela para si. Então, independente das duas situações, tá, gente? Ó, aqui eu já vou até responder a letra B, tá? A carga pode ser positiva ou negativa, que nas duas situações dá para anular as forças aí, ó, tá? Eu vou considerar ela positiva, tá, gente? Mas ela sendo positiva, o que vai acontecer, ó? O princípio é o mesmo, tá, gente? Não vai alterar a conta, não vai alterar nada, tá? A Q3 ela poderia ser positiva ou negativa. Ela sendo positiva, Q1 vai repelir Q3 para lá. Então eu vou representar o meu vetor assim, ó. A força que a carga 1 vai fazer na carga 3, ó,
vai ser de repulsão. E essa daqui, gente, também vai repelir a carga 3 para cá. Então eu vou dizer que a força que a carga 2 faz na carga 3, ó, seria para cá, né? Gente, ó, para nós termos aí o equilíbrio, tá, gente? Equilíbrio eu tenho que ter uma resultante igual a zero. Então eu teria que garantir o quê? Que a força F23 tem que ser igual à força F13. Ó. Se elas forem iguais, uma vai anular a outra, essa carga vai ficar em equilíbrio, certo? Entenderam aí qual que é a lógica aí, gente? Pessoal, o que eles querem saber aí no problema é a que distância de Q1. Ó. Eles querem saber aqui, ó, é essa distância aqui, ó. A que distância do Q1 que eu vou colocar aí, certo? Como a distância total vale 0,9 metros, né? Então eu vou chamar essa distância de x, que é o que eu quero descobrir, né? E eu vou chamar essa distância aqui, ó, de 0,9 menos x. Tá ok? Então vamos colocar na lei de Coulomb, ó. O que seria a força que a 2 aplica na 3? Ó? Lei de Coulomb. K, Q2, Q3 e a distância entre elas. A distância entre a 2 e a 3, ó, 0,9 menos x. Não se esqueçam que essa distância é ao quadrado, né, gente? Não esqueçam da fórmula, né? Ó. Essa daqui, pessoal, ó, F13. Então vai ser K, Q1, Q3. Qual que é a distância entre a 1 e a 3? Ó? Distância entre a 1 e a 3 está aqui, ó. É o x, tá? Pessoal, o que a gente pode fazer aqui, ó? Deixa eu cancelar aqui de preto para ficar mais visível aí, ó. Olha o Q3 aqui, ó. Eu posso cancelar o Q3, eu posso cancelar o K, e aí eu já vou colocar os valores, tá? Ó. Quanto que vale Q2? Q2 vale Q, tá? Ó. Quanto que vale o Q1? Q1 vale 4Q. Mais uma vez, tá, gente? Ó, tem mais um negocinho para cancelar aqui, ó. Certo? Cancelei o Q. Fica 1 aqui, né? Ó. Gente, o que eu percebo aqui, ó? Os meus valores são todos quadrados perfeitos, né? Ó. E aqui está o quadrado, né? Então eu poderia fazer o seguinte, ó. Jogue uma raiz quadrada aqui, ó. Joga uma raiz quadrada aqui. Raiz de 1 vale 1. Raiz quadrada cancela aqui com o quadrado, né? Vai ficar só 0,9 menos x. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de x ao quadrado, ó, x. Olha só como facilitou a conta aí, gente, ó. Então, o que vai ficar aqui, ó? 1 vezes x, 2 vezes 0,9 menos x, tá? Então, vai ficar x é igual a 1,8 menos 2x, tá? Então, vai ficar 3x é igual a 1,8, ó. O x vai ser igual a 0,6, ó. Determinei aí, ó, a distância que ele está da carga Q1, ó. 0,6 aqui, então aqui 0,3, né, gente? Certo, pessoal? Tá? Falou essa questão aí de equilíbrio, tá, gente? É bem comum o exercício falar assim, tá? Ó. Falou questão de equilíbrio, iguala as forças aí que vocês chegam na resposta aí. Tudo bem, turminha? Para finalizar, gente,
para a gente terminar essa aula, eu vou falar a respeito desse exercício aqui, ó. Um exercício aí um pouco diferente, tá, gente? Porque ele não dá valores, né? Normalmente, os alunos não gostam muito de exercício desse tipo, né? Que não dá valor, né? Ele fala massa M, raio R, distância X, né? Constante K, carga Q, né? Ele não está falando nenhum valor, tá? Mas na realidade, tá, gente, como a gente evita fazer o cálculo, então é o exercício mais fácil, só que é lógico, né, gente? A gente tem que trabalhar aí a questão matemática aí, né? Então, ó, você tem duas esferas de mesma massa, mesmo raio, elas são eletrizadas, permanecendo separadas devido à força de repulsão elétrica. Ou seja, tá, gente, ó, aqui, ó, eu vou ter a força de repulsão elétrica, ó, atuando nelas aqui, ó. Por isso que elas estão assim, ó, uma separada da outra, tá? Como elas têm uma massa, gente, elas têm também o peso, né, ó. Vou considerar aqui o peso, tanto dessa quanto dessa daqui, ó. Tá certo? Determine a expressão para a carga elétrica Q, considerando a constante eletrostática igual a K. Ele deu aqui um ângulo θ, tá, gente? É exatamente por aí que nós vamos sair com esse problema aí, tá? Então, ó, quais são as forças que nós temos aqui, ó? Como aqui eu tenho um fio, eu vou ter aí a tração no fio, tá? Pessoal, qual... A gente poderia bem dizer, tá, gente? Ó, tanto faz vocês utilizarem aqui o lado esquerdo, tá? Ou o lado direito, tá? A gente chega na mesma conclusão aí. Mas como elas estão equilibradas, tá, gente? Elas permanecem nessa posição, né? Ó, tá? Então, ó, quer dizer o quê? Que a resultante é igual a zero. Lembra lá dos vetores que eu fui emendando, né, gente? Naquele caso tinha uma resultante. Aqui, como a resultante é zero, então os vetores eles têm que fechar. Então, ó, se eu for desenhar aqui os vetores, fica assim, ó. Vou desenhar um pouco maior, tá, gente? Só para ficar mais fácil de visualizar aí, ó. Tração diagonal, tá? Eu vou pegar o lado esquerdo aqui, tá, gente? Tração na diagonal, peso para baixo, força elétrica para a esquerda, ó. Tá vendo? Eu emendei os vetores, gente, ó. Como está equilibrado, ó, fecha as forças aí. Então vai formar esse triângulo, ó. Esse triângulo aqui, ó, tem esse ângulo θ aqui, ó. Tá? Pessoal, a tração eu não sei nada a respeito dela. Tá? O peso, eu sei a massa, eu posso colocar a gravidade, força elétrica, eu posso colocar a fórmula, porque eu tenho o valor da carga. Então, ou seja, ó, como a tração eu não sei, eu vou fugir aqui da tração, tá, gente? Então, para fugir da tração, a tração é minha hipotenusa, né? Ó. Então, para fugir da tração, eu tenho que usar uma fórmula que não tenha hipotenusa. Quem que é essa? Ó? Tangente. Tá, então o que eu vou fazer? Ó? Tangente de θ é igual a cateto oposto, que seria a força elétrica, dividido pelo cateto adjacente, que seria o peso. Certo? Quem que é a força elétrica, gente? Ó, K, as cargas aqui tá falando aí o valor Q, né? Então vai ficar K, o Q de uma, o Q da outra, dividido pela distância ao quadrado. Ó. Distância entre elas, tá, gente, é o x, tá? Então x ao quadrado. Dividido pelo peso, né, gente, que é massa vezes a gravidade. Só que, gente, ó, a expressão, eles estão pedindo a expressão para a carga elétrica, tá, gente? Eles querem saber o valor aí da carga elétrica, tá? Então eu vou melhorar a situação aí, né, ó. Eu vou isolar isso daqui, tá, gente, ó. K, Q ao quadrado,
sobre x ao quadrado é igual, vou passar aqui, ó, massa vezes gravidade vezes a tangente, ó. Tá? E aí, para isolar o valor da carga, né, ó, eu teria que passar, né, ó, o x ao quadrado para cá. Então vai ficar assim, ó, mg x ao quadrado tangente de θ dividido por k, né, ó. Pessoal, como aqui está ao quadrado, então é só tirar a raiz quadrada. Como a gente vai finalizar, deixa eu colocar de vermelho aqui, ó, só para gente ver aqui como é que fica. mg x quadrado tangente de θ dividido por k. Pessoal, percebam, né, gente, que eu não fiz contas aí, né, ó, tá? Eu só fui utilizando a matemática, né, ó. Isola para cá, passa para lá, né? Então, é por isso que eu falo para vocês que um exercício como esse, né, é um exercício assim mais tranquilo de você fazer, porque você faz mais rápido, né? Não tem coisa, você não precisa ficar perdendo tempo em cálculos, né? Então, é lógico, você tem que saber aí o conceito aí, né, para você chegar aí nessas respostas aí, né? Bom, pessoal, por hoje é só. Bons estudos para vocês, tá? Até a nossa próxima aula, turminha. Abração para vocês. Tchau, tchau.